Nosso estudo de hoje é a lição 61 do livro Segue-me, que tem como título Na Seara Mediúnica. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Todo médium trazido à seara espírita para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um conforme as suas aptidões e necessidades. Situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a colaboração, é razoável pergunte cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Um operário fiel ao dever, ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina, apenas de quando em quando, com um evidente menosprezo dos compromissos assumidos? Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelado, habitualmente reclamando o conserto? Um colaborador das boas obras ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo? Um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou provação batem à porta? Um tronco para esteio firme dos irmãos que passam cansados e sofredores do caminho da vida, ou uma sensitiva que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Pergunte o médio a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos por empréstimo do Senhor não lhe brilhem na vida em vão. O Emmanuel faz uma terapia com a gente. O Emmanuel nos convida o tempo todo a olhar para dentro da gente e colocar o dedo mesmo aonde a gente está precisando de reforma, onde a gente está precisando de maior atenção. Primeiro ele vem falar da seara mediúnica, e é bom a gente lembrar que médium é o nome dado àquele que está servindo de intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Então ele recebe as informações de alguma maneira. Vai ter gente que ouve, vai ter gente que vê e vai ter gente que só recebe intuitivamente, vem direto na mente. E a mediunidade ela está acontecendo em todos os ciclos, embora as outras religiões procurem restringir esse termo somente aos espíritas. Mas você vai chegar em outras religiões, você vai ver o tempo todo a manifestação do Espírito Santo. Na verdade, esse termo médium, né, a mediunidade, a eclosão de mediunidade no estudo da mediunidade para a gente aconteceu no dia do Pentecostes, quando aqueles galileus muito humildes, lá no livro Atos dos Apóstolos, de repente começaram a falar em línguas e num lugar que parecia uma torre de Babel, porque tinha representantes de um montão de nação naquele lugar, gregos, romanos, e aí eles que eram judeus falavam o hebraico, começam a falar em romano sobre o evangelho, começam a falar em grego sobre o evangelho, e ali começou a mediunidade. Mas a mediunidade é isso, é você servir de intermediário entre os espíritos e os trabalhos que tem que se fazer aqui. E a gente vai perceber o seguinte, que eu quero desenvolver mediunidade. Você quer desenvolver mediunidade? Escolha um trabalho que você ame fazer e comece por estudar tudo relativo àquele trabalho e fazer aquele trabalho da maneira mais perfeita que você puder. Por exemplo, o meu trabalho é fazer a recepção das pessoas que chegam à instituição religiosa. Eu fico ali na porta. Se for na igreja evangélica, alguém vai, paz do Senhor, me dá um abraço. Se for na igreja católica, seja bem-vindo e me entrega a folha. Se for no centro espírita, a pessoa também te recebe com um sorriso, entrega a página inicial. Você começa a fazer aquilo ali, que parece que é uma coisa simples, né? Mas não é uma coisa simples, porque você está sendo a primeira referência que a pessoa que está visitando pela primeira vez vai ter. Quando eu cheguei naquela instituição, a primeira pessoa que eu tive contato foi essa. Isso é muita coisa. E você vai estar se tornando sensível ao que aquela pessoa está trazendo como sentimento. Então, com o tempo,
você começa a perceber quem está triste demais, quem está com depressão, quem está com tendência até ao suicídio. Você vai sentindo. Aí você naturalmente dá uma atenção maior, procura aí com o tempo, né, de maneira mais ou menos ágil, ele vai chegar perto da pessoa e procurar puxar um assunto, conversar com ela. É assim que você vai desenvolvendo a mediunidade. Eu usei um ponto, a gente não vai ter tempo para falar em 10 minutos, mas para cada trabalho que você escolhe, se você começar a fazer da melhor maneira e colocar o coração, daqui a pouco você está desenvolvendo a sua mediunidade. Mas aí o que o Emmanuel faz com a gente hoje, ele faz igual o estudo que tem sido feito, o de ontem, por exemplo, ele vem fazendo para que a gente faça perguntas para a gente mesmo. O que eu tenho sido no trabalho da mediunidade, nesses trabalhos da instituição religiosa? Eu tenho sido um operador fiel ao dever? Ou um amigo que é desprevenido de responsabilidade, que aparece lá no trabalho de quando em quando e acaba tendo menosprezo dos compromissos assumidos? O que eu estou... O primeiro ponto que ele fala é o que? É assiduidade. Eu tenho assiduidade ou não tenho? Aí cada um vai fazer a sua reflexão. Depois, e agora? Eu tenho paciência ou me irrito com qualquer coisa quando eu estou dentro da instituição religiosa? Outro ponto para a gente esclarecer. Depois, eu sou um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelado, habitualmente reclamando do conserto? E agora? Aí vai depender de cada atividade, né? A gente começa a pensar, né? Se eu estou fazendo uma atividade que eu tenho afinidade, que eu já tenho um conhecimento prévio, eu vou estar como um engenho pronto. Agora, se eu for vou fazer uma atividade que eu não estou acostumado, aí eu posso até cair nesse ponto de ser um aparelho destrambelhado. Mas a gente começa para daqui a pouco a gente está fazendo com excelência o trabalho, né? Aí depois ele vem: eu sou um colaborador das boas obras, eu sou um agente de pessimismo? O que eu estou fazendo no relacionamento com as pessoas? Quando eu paro para conversar, eu converso sobre coisas edificantes ou só quero falar de coisas degradantes, de conflitos políticos? Né? Tem gente que até nesse ponto, né, a pessoa que para falar sobre política, ela nunca vai falar hoje sobre um ponto positivo, né? Parece que falar de política hoje é falar mal da oposição, né? Aí depois vem: eu estou sendo um instrumento do bem ou um canal para influências menos felizes? E isso é interessante. O que eu estou indicando para as pessoas? O que eu estou postando para as pessoas? Qual é a referência que eu estou dando para as pessoas? Eu estou entregando realmente um lugar que ela vai encontrar também conforto e orientação, ou piadas de mau gosto, vídeos não recomendáveis, enfim? Aí depois vem para a gente: um companheiro de auxílio aos outros ou apenas um tarefeiro que busca somente as próprias obrigações quando a enfermidade ou a aprovação bate na porta? Isso é muito interessante, porque a grande maioria de nós, a gente fica durante muito tempo indo à instituição religiosa só quando a enfermidade bate ou quando eu estou passando por uma prova difícil. Aí eu vou lá para buscar a Deus, pedir ajuda. Aí quando vem para o atendimento fraterno, né, seja ele lá no gabinete do pastor, seja lá no confessionário com o padre, seja lá no atendimento fraterno, nossa, lá, o que acontece? A pessoa começa a desabafar os problemas que estão tendo financeiro, de família. Quando melhora um pouquinho, ó, some, nunca mais aparece. Só aparece de novo quando estiver doendo de novo. Ou é aquela pessoa que realmente está ali no auxílio aos outros. Eu acabo me sentindo ali grato e quero retribuir essa gratidão também, trabalhando de alguma maneira. Aí vem outra pergunta: eu quero ser um tronco para esteio firme aos irmãos que passam cansados e sofredores, ou aquela sensitiva? E quando ele fala sensitiva, vamos botar aqui, né, para a gente aqui no Rio de Janeiro, dormideira. A dormideira, você é aquela plantinha que você, quando encosta nela, ela se fecha toda, né? Aí depois ela vai abrindo de novo. Então, o que eu sou? Tronco firme ou sou aquela sensitiva que me fecha aos melindres? E por último ele pergunta: eu sou o quê? Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Gente, perguntas para a gente fazer e refazer e ficar pensando qual está sendo o meu papel hoje na instituição. Olha, aqui, para mim, muitas das perguntas eu coloco para refletir no meu trabalho atual. Muitas, muitas. Né? E a gente só tem a agradecer ao Emmanuel, porque chama a gente para o prumo de novo. Vamos começar de novo,
Vamos trabalhar? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.